Bom dia, meu nome é Larissa Rocha, presidente em exercício do Conselho Regional de Serviço Social CRES São Paulo. E após cumprir os vários ritos que um processo de desagravo público exige, conforme Resolução 443 de 2003, estamos aqui no dia 27 de janeiro de 2017 para desagravar a honra profissional da categoria de assistentes sociais, trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura Municipal de São Paulo, pelo ato de desagravo público número 1 de 2017, em face dos comentários em rede social feitos pelo senhor Luciano Duarte. É a primeira vez que o CRES São Paulo realiza um desagravo em vídeo, dado que a natureza desse agravo se deu pela internet, pelo Facebook. O senhor Luciano Duarte feriu a honra de profissionais assistentes sociais quando, em comentários na página oficial do prefeito da cidade de São Paulo, inferiu que assistentes sociais, servidores públicos, não cumpriam seu dever de fiscalização de organizações não governamentais. A postagem viralizou na internet, principalmente entre a nossa categoria, mas constatamos que ela já foi apagada. Vejamos o que disse o cidadão em um dos trechos. Abre aspas. Dória, só acho que ONG não funciona. O que funciona é botar os assistentes sociais petezados e concursados da Prefeitura Municipal de São Paulo para pararem de fazer politicagem e efetivamente fiscalizarem os abrigos, sob pena de processo administrativo por não cumprimento do dever. No mais, parabéns, prefeito. Fecha aspas. Em outro trecho, reafirma, abre aspas, eu falei de assistentes sociais, não todas, mas em especial os petezados, que querem cargos tranquilos nas secretarias, subprefeituras, chefias para fazerem reuniões, que não resultam em nada, e estatísticas bobas que a cidade não precisa. Falei contra sim. Enquanto isso, a cidade carece de assistência social. Bandidos menores de bicicleta que deveriam estar na escola assaltando. Na minha opinião, é função de assistente social achar os pais desses moleques. Aí vocês colocam culpa no secretário. Se o assistente social fizesse o seu papel, será que precisaríamos de ONGs? E que fique bem claro, eu não sou contra as políticas públicas, mas sou extremamente contra a adoção ad eternum dos menos favorecidos pelo Estado babá. Tudo é temporário na vida e a miséria também deve ser. E as injustiças também, mas que fique claro também que assistente social deve servir ao povo de São Paulo, não ao PT, PSOL, PSTU. O servidor não tem partido, nós não pagamos os assistentes sociais para falar blá 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 de neoliberalismo, mas para trabalhar. Boa noite, fecha aspas. Segue outro trecho reafirmando. Cumpre o dever de vocês com ética e tudo estará bem para o munícipe. Parece que vocês não entenderam, mas eu não vou desenhar. O munícipe pode exigir tudo, a transparência pública também. Vocês têm que tão somente cumprir o dever de vocês e prestar essas contas. Só isso. Vocês servem ao povo e eu faço parte dele. Não esqueçam, certo? Bom trabalho. Este cidadão, portanto, ofende a honra de todas as conselheiras e conselheiros que ora representam a categoria de assistentes sociais, sobretudo os trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura de São Paulo. Tem sido muito comum comentários da mais variada gama de pessoas na internet que ultrapassam o limite da liberdade de expressão para um patamar de ofensas, sem se preocupar com a veracidade dos fatos ou com o alcance de exposição que se tem em uma rede social. As declarações do senhor Luciano Duarte denotam uma opinião preconceituosa com relação à atuação de assistentes sociais, desconsiderando o compromisso de servidores e servidoras do município de São Paulo em realizar suas atividades, mesmo em condições adversas e precárias de trabalho. Na política de assistência social, por exemplo, há um déficit no número de CRAS e CREAs necessários para o tamanho do município. Há também um déficit nas equipes interdisciplinares dos serviços,
bem como uma ampla rede terceirizada de serviços socioassistenciais. E ainda o concurso público vigente, que previa a contratação de 300 assistentes sociais, não convocou nem a metade, considerando inclusive que estudos apontam a necessidade de no mínimo 800 assistentes sociais. Além disso, as declarações aviltam a profissão de assistente social quando afirmam equivocadamente que a atuação profissional está vinculado a determinadas bandeiras de partidos políticos, como se os saberes dessa profissão não passassem de mera reprodução de ideologia de determinados grupos em detrimento de outros. Tais declarações não encontram sustentação na história. Cabe ressaltar que o projeto ético-político construído pelo Serviço Social Brasileiro passou por grande processo democrático, marcado por sujeitos coletivos e não é propriedade particular de nenhum partido político. Pelo contrário, é patrimônio histórico de homens e mulheres que dedicaram e dedicam suas vidas para a construção do serviço social, para qualificar a profissão e suas ofertas, e também para fora do serviço social, somando lutas coletivas em favor de direitos humanos. Ainda, quando faz comentários pejorativos a respeito de dados estatísticos e reuniões, históricas atribuições de assistentes sociais, trabalhadores e trabalhadoras de políticas sociais, avilta a seriedade com que o serviço social brasileiro pensa e articula a dimensão técnica operativa da profissão. Planejar, refletir o cotidiano e suspender o imediato da vida é vertente metodológica de atuação, não sendo dispensável ou inútil, como se refere o Sr. Luciano Duarte. Os comentários também indicam certa tendência de apoio a práticas de assédio moral, quando escreve, abre aspas, que assistente social é pago para servir e não é pago para fazer reuniões, fecha aspas. Nesse sentido, cabe ressaltar a total repugnância à prática de assédio moral. O assistente social possui direitos assegurados pelos órgãos de regulamentação da profissão, conhecido como Conjunto Cefes-Cres, e possui garantias de opções teórico-metodológicas dentro dos parâmetros éticos normatizados. Neste momento, passo a palavra para o Conselho Federal de Serviço Social, representado pela conselheira Marlene Merice, para que também se manifeste nesse ato de desagravo. Senhoras, senhores assistentes sociais e sujeitos sociais que compartilham do mesmo projeto ético, societário que defendemos e estão conosco neste momento constrangedor, posto que se trata de ofensas à profissão e aos profissionais, praticadas pelo Sr. Luciano Duarte no Facebook do prefeito do município de São Paulo, Sr. João Dória, no dia 4 de janeiro último. Nós, do Cefes, nos solidarizamos com o CRES de São Paulo e com toda a categoria profissional do município de São Paulo, em especial da assistência social, centro das ofensas. É preciso destacar que o Serviço Social, desde 93, pactuou entre os profissionais uma direção ética, teórica, metodológica e política na formação e no exercício profissional, construída no percurso de décadas de lutas por direitos sociais e de enfrentamentos ao conservadorismo que marcou a profissão desde os seus primórdios. A ética que rege a profissão e os profissionais está direcionada por profundos princípios na perspectiva da emancipação humana, princípios como o reconhecimento da liberdade como valor central, a defesa inflexível dos direitos humanos, a recusa do autoritarismo, a ampliação e a consolidação da cidadania, com vistas à garantia de direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras, a ampliação e o aprofundamento da democracia, com participação política e distribuição da riqueza socialmente produzida, e outros princípios que estão no nosso Código de Ética Profissional. Estes princípios se constituem em normas jurídicas, as quais os e as assistentes sociais estão submetidos ao seu cumprimento, sob pena de responder por violação ética.
enquanto princípios éticos da profissão estão acima de partidos, de religião, de determinação institucional e valores pessoais. O serviço social postula esses princípios. A prática profissional dos e das assistentes sociais, regidos por estes princípios, não são negociáveis e não estão a serviço deste ou daquele governo, ou partido, ou de interesse privado, ou mesmo do cargo ocupado. Estão a serviço do cidadão, da população usuária dos serviços ofertados, da defesa dos direitos sociais e humanos. Assim, caracterizar pejorativamente a prática do serviço social com determinados partidos é ofensivo a estes princípios postulados. Defendemos os direitos humanos e sociais. Defendemos a proteção social integral sob responsabilidade do Estado, operacionalizada pelas políticas sociais intersetorialmente, e não de responsabilidade exclusiva da assistência social e do assistente social, como mencionada pelo ofensor. A cidade carece de assistência social. Bandidos menores de bicicleta que deveriam estar na escola estão assaltando. Ou é função do assistente social achar os pais desses moleques. Defendemos a laicidade do Estado e não a criminalização da pobreza, a não segregação e institucionalização, e defendemos o direito à convivência familiar e comunitária. Desta forma, banimos manifestações preconceituosas referindo-se a assistentes sociais petezados, que querem cargos para fazerem reuniões que não resultam em nada e estatísticas bobas que a cidade não precisa. Banimos a manifestação pejorativa do Estado babá, que adota ad eterno os menos favorecidos. Se tivéssemos um Estado que socializasse a riqueza socialmente produzida pelos trabalhadores e chamasse para si o comando central das respostas ao enfrentamento da pobreza, do desemprego, da violência urbana e social, certamente haveria melhores condições de vida e menor demanda de programas sociais do Estado. Os e as assistentes sociais são, em sua grande parcela, executores e executoras das políticas públicas. Atuam em equipes multiprofissionais. Estão submetidos às condições de trabalho, por vezes precárias. Dos 170 mil profissionais em exercício hoje no Brasil, grande parte estão na assistência social, na execução do SUAS, enfrentando as diversas expressões da questão social, buscando respostas de atenção aos indivíduos e suas famílias, quando o Estado não oferece respostas. São profissionais valorosos que merecem respeito. Que fique nítido para o Sr. Luciano Duarte e para os demais que compactuaram com sua atitude que o CREA São Paulo não deixará de exigir respeito à profissão, principalmente quando for aviltada na execução e defesa de políticas e direitos sociais dos paulistanos e paulistanas, brasileiros e brasileiras em geral. Em suma, diante do exposto, em nome do Conselho Pleno do CREA São Paulo, conclamo publicamente a categoria de assistentes sociais da Prefeitura Municipal de São Paulo para que possam considerar este ato como capaz de desagravar a honra profissional de cada um e cada uma. Também cabe registrar que cópia do parecer desse desagravo foi enviado ao Gabinete do Prefeito de São Paulo, à Assessoria de Imprensa da Prefeitura, à Senhora Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, ao Sindicato de Servidores Públicos Sindicep São Paulo, ao Fórum de Assistência Social FAS e ao Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS, FET-SUAS São Paulo, considerando a necessidade de explicitar a seriedade com que a profissão de assistente social
vem se construindo ao longo de seus 80 anos no Brasil. Sendo assim, o CREA São Paulo considera concluído esse ato de desagravo contra o Sr. Luciano Duarte através do processo número 1 de 2017. Em direitos da classe trabalhadora não se mexe. Obrigado.